Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar, aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. E este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje tenho o maior prazer de receber aqui a nossa convidada especial, Francine Rosa Paz. Seja muito bem-vinda, Francine, que veio de Nova Santa Rita? Isso mesmo, Jo, de Nova Santa Rita. Na região metropolitana. Metropolitana, Muito, isso aí. muito bem-vinda. Obrigada. Bom, então, como a Jo falou, meu nome é Francine, né? Eu sou bióloga e consultora ambiental. Trabalho com a parte de licenciamento ambiental e controle de pragas, né? Sou responsável técnica de 2 empresas de controle de pragas. E uma apaixonada aí pela essa área do meio ambiente. Muito legal. A gente vai falar um pouco, hoje o nosso assunto é voltado para práticas ambientais de uma forma geral, né? Tu te especializou nessa área de controle ambiental, controle de pragas, né? Mas eu gostaria que tu começasse também contando pro pessoal o que são as pragas, né? Muita gente não sabe o que a gente, muitas vezes até popularmente as pessoas acabam utilizando ou até falando de algumas espécies como pragas, né? Mas não sabem realmente quais são esses animais. Sim, as pragas, na verdade, são, né, animais que vivem no meio urbano, mas que de alguma forma eles nos trazem prejuízos, né? Prejuízos à nossa saúde. Muitas espécies de pragas elas acabam nos transmitindo doenças, né? E também algum crescimento desordenado, prejuízos econômicos, né? As pragas mais comuns aí, então, né, na área urbana, principalmente, são as baratas, os roedores, os cupins, né, que apesar de não transmitirem doenças, eles causam, sim, prejuízos econômicos, né? E muitas vezes as pessoas até me perguntam, Fran, mas eu tenho gambá na minha casa, eu tenho morcegos, né? Esses animais, eles não são considerados pragas urbanas, né? Eles podem sim nos transmitir doenças, mas assim como os nossos pets também podem nos transmitir doenças, né? E são animais protegidos por lei, né? Então, apesar de, por exemplo, as empresas de controle de pragas fazerem o manejo de morcegos, né? A gente não pode utilizar produto químico para o controle desses animais. A gente precisa fazer o manejo de forma adequada, né? Para retirar eles daquele ambiente e sempre avaliar, na verdade, o ambiente, né? Uhum. Porque nem tudo se resolve tirando o animal daquele espaço. Tudo se tem uma época específica para fazer, né? Naquele ambiente. Na verdade, cada vez mais a gente vai precisar aprender, ter conhecimento sobre algumas espécies, né? Principalmente espécies que são nativas, o que não é nativo, e também ter esse conhecimento para lidar melhor com esses conflitos de fauna, né? Entender melhor as épocas do ano e tudo mais. Temos períodos reprodutivos, né, que também acabam interferindo muito nos lugares que esses animais frequentam no âmbito urbano, né, onde muitas vezes vão buscar um abrigo, né, então a gente poder entender um pouco mais isso e ter esse conhecimento, ele é super importante para os conflitos de fauna, né, porque a gente percebe que as pessoas muitas vezes ainda mais temos algumas espécies que não são muito queridinhas, né? Sim. Como uma que tu citou agora há pouco, o gambá, né? Também chamado de raposa, né? De forma popular, de forma comum, né? Os urubus e outros animais também, né? Que geram até um temor, um medo, um receio, né? Porque as pessoas acabam são mal vistas, né? Digamos assim. Muitas vezes o pessoal acha até que o gambá, ele, né, espelha aquele odor, né, a qualquer momento, né, não é o tempo todo, enfim, tem situações que levam a isso, né, e o que tu traz pra gente, Fran, com relação a essas espécies, né, que, como os morcegos que buscam abrigos em determinadas épocas, né, e que acabam se instalando, muitas vezes até se instalam porque eles acham um meio para isso, né, às vezes o gambá tá lá no sótão da casa, mas teve um galho de uma árvore que proporcionou aquilo, ou tem uma fresta, enfim, o que nos traz com relação a essas situações? Realmente, assim, os gambás, né, e os morcegos também não são muito queridinhos, né, pela população. Eles realmente não têm, né, uma característica física, assim, para muitas pessoas de uma forma agradável.
mas eles fazem parte, sim, né, do nosso ecossistema e ambas as espécies, né, são nativas aqui do nosso estado e têm a sua papel, super né? importância ecológica, né? Os gambás, por exemplo, eles auxiliam nessa parte do controle de pragas, a gente até brinca, as empresas, né, de controle de pragas, brincamos que eles são nossos colegas de trabalho, Com né? certeza. Eles acabam fazendo o controle de baratas na área urbana, escorpiões, os morcegos também, né, tem sua importância na dispersão de sementes, muitas espécies atuam como polinizadoras também, né, controle de insetos na área urbana, de mosquitos, e realmente, como tu falou, muitas vezes eles acabam entrando para dentro de um ambiente, para uma residência, ou até mesmo para dentro de um forro de uma empresa, por existirem possibilidades de acesso, né? No controle de pragas, a gente sempre, quando vai fazer os treinamentos com o pessoal, a gente usa muito um termo, os 4As. Quando a gente chega no ambiente, a primeira coisa que a gente olha são os 4As, né? Que é o acesso, o abrigo, a fonte de alimento e a fonte de água. Então a gente brinca que a gente pensa como uma barata, a gente pensa como um morcego. E é exatamente isso, né? A gente precisa olhar por que o morcego tá aqui dentro, né? Eu preciso realmente tirar ele desse meu ambiente? Existem épocas, né, que a gente pode fazer isso. Muitas empresas de controle de pragas atuam fazendo esse serviço de manejo de morcegos, só que a gente tem que se atentar, né, a um período reprodutivo dessas espécies aqui no Rio Grande do Sul, que ele inicia ali em outubro e ele se estende até pelo final de janeiro, fevereiro, que são a época que essas colônias que ficam dentro dos abrigos, né, que são forros, casas, eles estão no seu período reprodutivo e a gente não pode fazer o manejo deles nesse período. É proibido, É né? proibido. Por lei. Exatamente, são espécies protegidas por lei, né? Então, muitas vezes, o que a gente normalmente recomenda, né? Olhar, né, essas particularidades. Estão aqui? Ok, eu posso mexer? Como eu posso fazer isso, né? Existem diversas empresas especializadas que fazem esse serviço. A gente precisa olhar se tem acesso, né? Que a gente falou antes, o galho da árvore que permite que o gambá suba para dentro do meu forro. Os morcegos também, né? Até quando a gente sempre indica quando vai uma pessoa construir a residência, olhar se no forro não vai ficar acesso, colocar uma fenda, colocar passarinheiras nesse forro, né? E a gente realmente olhar se existe necessidade depois do animal, isso no caso dos morcegos, depois que o animal tá ali naquele ambiente, se existe a necessidade da gente retirá-lo daquele local, né? Porque principalmente os morcegos, eles são muito fiéis ao seu habitat, né? Ao seu abrigo. Então, normalmente, o que pode acontecer quando se remove uma colônia, né, ou uma grande colônia de dentro de um forro? É eles ficarem voando próximo àquela residência. Voltar, né? Exatamente, tentando voltar para aquele ambiente. E às vezes a pessoa, antes de fazer o manejo, ela diz: mas eu vi eles de vez em quando, agora eles querem entrar para dentro de casa. Não, eles não querem agredir ninguém, causar prejuízo, né? Eles só estão tentando retornar para o abrigo. O gambá também tem uma situação bem particular, que as pessoas falam que o gambá é fedido, né? Mas quando que acontece esse tipo de reação, né? A gente sempre fala que eles têm mais medo da gente do que a gente deles. E também, né, os gambás são animais de hábitos noturnos, então muitas vezes eles podem sim se abrigar dentro de floreiras, no jardim de casas, apartamentos, lixeiras. E mais uma vez a gente precisa se perguntar, né, por que eles estão aqui, né? O gambá, principalmente, ele é muito atraído pela fonte de alimento, né? Ração de pet, eles são animais onívoros, então eles comem de tudo. Ração de pet, frutas disponíveis, né? Por onde que eles estão entrando? Por onde que eles estão acessando o meu forro, né? Muitas prefeituras, assim, a gente sempre recomenda que quando você tem um animal silvestre dentro da sua residência, que você não manuseie o animal se você não tem experiência, até porque tem um risco, né, nisso. Exatamente. Uma mordida, né, de animais, de mamíferos em geral, pode
transmitir o vírus da raiva, e o gambá pode transmitir esse vírus, mas assim como o cachorro também pode transmitir esse vírus, né? Então, o gambá, sim, ele pode nos transmitir doenças, mas doenças como leptospirose, a raiva, vermes, né? Coisas que os nossos pets dentro de casa também podem trazer isso, né? Então, é importante sempre a gente olhar. Sempre envolver essa questão dos 4 As, né? Onde é que tem o acesso, onde é que tem o abrigo, o alimento. E a gente chama isso na área ambiental de boas práticas, né? E se for uma empresa, a mesma coisa. Muitas empresas às vezes me acionam. Entrou aqui pássaros, o gambá tá aqui dentro da empresa. Então, normalmente Às a gente vezes quando é galpões, né? As instalações maiores, até corujas, né? Podem Isso, estar exatamente. acessando. Então, a gente tem que ter a percepção do ambiente, né? No controle de pragas ou manejo de animais silvestres não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo. Cada ambiente é um ambiente... E cada situação é uma situação também, né, Fran? Exatamente. E às vezes as pessoas acham até que muitas vezes tem até gambá que tem uns bichos que, uns movimentos, e tem um bicho correndo em cima no sótão ou em algum lugar, e o pessoal acha que é gambá, e muitas vezes são ratos, né? Também. Às vezes acontece de nos acionarem para uma coisa, a gente chega lá e tem uma outra percepção, né? Isso acontece bastante, é muito comum. Morcego também, às vezes as pessoas veem algum morcego voando, escutam aquele barulhinho, quando a gente chega lá tem roedor, né? Aí roedor, a gente também pode fazer essas boas práticas, olhar o porquê que eles estão ali, se eu tô tendo oferta de alimento naquele ambiente, acesso. E muitas vezes se tem uma infestação, né? Por que o rato, são todos mamíferos, mas por que o rato é considerado uma praga, né? Ele é uma espécie invasora, né? Existem 3 espécies aí invasoras no Brasil, no qual a gente pode sim trabalhar o controle deles com boas práticas, mas quando isso passa para um nível de infestação e eles começam a se desenvolver de forma desordenada, é que eles viram pragas urbanas, né? E aí a gente precisa, sim, muitas vezes, só tirando o alimento, eles já estão se reproduzindo ali dentro, e isso pode gerar um problema de saúde pública, é quando a gente entra com a parte do controle químico para roedores, né? Nesse caso, assim, falando, eu vou fazer o gancho agora de um problema que a gente tem, né, de espécie invasora, que também acabou fugindo do controle. Sim. Né? Então, nós temos hoje uma espécie que até porque foi o javali, no caso, né? Foi uma espécie que há muitos anos atrás foi utilizada, digamos assim, para começar a se comercializar carne e tudo mais, mas quando houve uma regulamentação com relação à criação, houve aí até uma soltura, né, de alguns animais que estavam sendo criados em propriedades, e que aí acabou tendo essa reprodução também desordenada, e hoje é um grande problema, porque a gente ainda não tem solução para isso. Né? Exatamente. Até foi agora há pouco tempo tinha sido liberado a caça desses animais, agora parece que foi proibido novamente, né? Mas eles realmente causam muito prejuízos aí na área da agricultura, né? E não se tem ainda uma solução muito certa ainda do que fazer para esse controle, né? Realmente aí os órgãos, né, ambientais estão trabalhando para que se tenha uma solução, mas ainda é um cenário um pouco duvidoso. E obscuro, né? E porque obscuro. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos anos com relação a essa espécie particularmente, né? Mas voltando para a parte do controle, então, de pragas dentro das empresas, dessas boas práticas também ambientais, né? Eu gostaria que tu trouxesse qual é a preocupação que as empresas precisam ter hoje, ou a indústria, de uma forma geral, as empresas, né, como um todo, com relação a essa parte ambiental. Bom, hoje aí se fala muito, né, sobre sustentabilidade. Exatamente. Né? Que as empresas devem desenvolver sua gestão ambiental, o papel social, e realmente desenvolver a sustentabilidade são desenvolver boas práticas, né? E a parte do licenciamento ambiental, ela entra nesse formato. É realmente
trazer para as empresas, muitas vezes de uma forma um pouco obrigatória, né? Com que se desenvolvam práticas sustentáveis naquele ambiente. Práticas que vão reduzir o impacto negativo na parte ambiental que a empresa desenvolve, né? Práticas de redução de resíduos, né? Do descarte adequado dos resíduos, que hoje aí é um grande problema na área ambiental, né? É um grande desafio. Aqui no Brasil ainda a gente tá melhorando essa parte da coleta seletiva, mas ainda precisa melhorar muito, né? E eu acredito que dentro das empresas, pelo que, assim, eu acompanho, né, o grande papel do licenciamento é colocar as práticas ambientais dentro da empresa e isso se disseminar para os colaboradores daquela empresa. Como uma cultura também, né? Como uma cultura, exatamente. Então, principalmente quando a gente trabalha com licenciamento ambiental, a gente fala muito de boas práticas, de programa 5S, de práticas do dia a dia da empresa, né, como fazer a coleta seletiva, cuidar com a questão da geração de água, diminuição da utilização de luz, né, e são práticas que isso acabam se tornando uma cultura dentro da empresa e os próprios colaboradores vão disseminando aquilo dentro das suas casas. E reforçando. Então, é muito legal, assim, às vezes eu acabo fazendo algumas palestras dentro de alguns clientes trazendo justamente isso, né, e eu acho muito interessante que as pessoas, nossa, eu não sabia que a gente podia fazer assim, nossa, mas isso é simples, não é uma coisa tão difícil, né? O que eu acho que as pessoas precisam fazer é conversar um pouco mais de como fazerem essas boas práticas, né? E a empresa acaba só ganhando com isso, né? Esses dias eu até assisti uma reportagem que, tanto na parte econômica, né, para as empresas, que 64% dos consumidores vêm buscando aí utilizarem empresas com selo verde, que tem uma pegada mais sustentável, mais social, né? Isso tanto para empresas que buscam fornecedores, como para pessoas que buscam, por exemplo, um restaurante, né, para irem ali com a sua família, né? Então, hoje está tendo esse olhar um pouco mais voltado e tudo, se a gente for colocar na ponta do lápis, diminuição de resíduos, recursos naturais, limpeza, tudo isso acabam sendo boas práticas, né? Exatamente. Isso é muito interessante porque acaba mostrando também, né, as pessoas, os consumidores buscam muito a questão do qual é o comprometimento dessa empresa relacionado à parte ambiental, né? Porque é uma coisa que a gente vem falando muito ao longo dos anos, mas essas práticas começam a ser implementadas. Eu acho que a gente está ainda engatinhando. Exatamente. Nós precisamos ainda buscar muitas outras alternativas e soluções também para o meio ambiente, né? Sim. Mas o que tu mais percebe hoje nessas questões que tu está inserida nas empresas, voltando ainda para as organizações, que são realmente desafios, assim, que eles acabam enfrentando? O que falta nesse sentido delas trazerem melhorias, né? Tu falou alguns pontos, né, na questão da própria seleção do lixo e tudo mais, né? O descarte apropriado. Mas o que tu acredita que ainda precisa ser melhorado nesse sentido? Eu acredito que, assim, são as pequenas ações, né, do dia a dia. Porque muitas vezes a gente senta para conversar com uma empresa, né, para iniciar ali o processo de licenciamento ambiental e elas querem fazer grandes projetos, né. Então, acho que para a gente ter resultados a longo prazo e realmente efetivos são os pequenos detalhes, né. Mudar justamente aquilo que tu comentou, a cultura dentro da empresa, né? Buscar soluções, se inserir junto com a comunidade, se aproximar do órgão ambiental da sua cidade, né? Entender o que a cidade tem de carência naquele, né? O que a sua empresa pode ajudar dentro do município, né? Trabalhar bem essa questão social. E muitas vezes eu chego em alguma empresa ou para fazer essa parte do licenciamento ambiental, manejo de silvestres, ou até mesmo o controle de pragas, e as pessoas querem que a gente venha com uma fórmula mágica, né? Que
vai contratar um consultor ambiental e eu quero que tu resolva tudo, né? Mas muitas vezes, né, o controle de pragas, por exemplo, tudo, na verdade, é um conjunto de ações. Né? Né? Eu ia te perguntar exatamente isso, porque, na verdade, também vai muito dos 4As que tu falou, né? Vai muito dessas atividades que a própria empresa muitas vezes facilita, né, essa propagação das pragas. Exatamente. Então, até para o licenciamento mesmo. Eu quero que resolva isso. Bom, mas o atendimento nessas questões, assim, a prestação de serviço na área ambiental, ela é personalizada para aquele ambiente, né? Claro. A gente precisa entender como que é o dia a dia, qual a rotina, qual a passagem dos colaboradores, por exemplo, para fazer uma elaboração de um plano de gerenciamento de resíduos. A gente precisa entender quais os resíduos, quais os processos, né? Aonde que aquela lixeira vai ficar de forma mais adequada para facilitar o descarte correto, né, na parte do controle de pragas. E também entender, muitas vezes a gente precisa colocar aqueles dispositivos, aquelas caixinhas pretas para o controle de roedores, e as pessoas querem que a gente faça o controle químico, mas nem sempre só o controle químico ele resolve, né? E aí entra outra questão, né, de que a gente também não pode ficar largando o produto químico de uma forma desacerbada, sem que isso gere uma consequência. Então, muitas vezes a gente resolve de um lado e estraga de outro, né? Então, a gente realmente precisa ter muito essa percepção. E até os hábitos, né? E o comportamento dos próprios colaboradores, ou até dentro desses processos dentro da empresa, por exemplo, num estoque, onde tu vai fazer o armazenamento de algumas coisas, porque muitas vezes favorece, né, a reprodução ali dos animais. Exatamente. Cuidar realmente os 4As, né? Por exemplo, em estoques, não deixar frestas, né? Porque as pragas, elas vêm da onde? Elas vêm da área externa, ou elas vão ser introduzidas através de uma mercadoria, de uma caixa, né? Cuidar ali, ter a percepção, fazer sempre a higienização. Qual que é o principal ponto que a gente vê que o ambiente está infestado, né? Quando a gente vai limpar ou fazer troca de estoque, organização de depósito, e a gente acaba vendo ali vestígios, as pragas em si, né? Então, ter isso na rotina da empresa, né? Por exemplo, um restaurante, ele tem que ter uma rotina de higienização do seu estoque, da cozinha, dos seus equipamentos, né? É muito importante, assim. E sempre, eu acho que um aliado das boas práticas ambientais realmente é a empresa ter uma cultura forte com os colaboradores, investindo no treinamento, muitas vezes uma palestra ali, uma conversa de 30 minutos por semana resolve muita coisa, né? Orientação e também a educação, né? Exatamente. Que é muito educativo para prevenir, né? Exatamente. A prevenção é sempre a melhor solução. É sempre a melhor solução. Estamos caminhando ainda no Brasil, e ainda estamos caminhando, né, para a parte da prevenção, mas acredito que muitas pessoas, né, já estejam praticando essas boas práticas mesmo. Muito legal. Fran, eu gostaria que tu deixasse aí uma fala final pro pessoal que tá ouvindo. Acho que foi bem informativa a nossa conversa hoje também, né? Muitas pessoas que têm dúvidas com relação a essas questões, a gente trouxe de uma forma bem geral, né? Mas eu gostaria que tu deixasse uma fala aqui voltada para essas práticas ambientais, boas práticas. Tá certo, então. Bom, acredito que o que a gente possa contribuir aí, né, para o nosso meio ambiente, que é a nossa casa, né? Então a gente também precisa cuidar dela, é realmente a gente ter esse olhar atento, essa percepção, né? Praticar mesmo boas ações. Hoje nós temos aí na internet, né, muitos acesso à informação realmente, né? Eu estou vendo um animal silvestre na minha casa, né? Não vá lá manusear o animal, acione o órgão público ou contrate um profissional que esteja acostumado a fazer o manejo daquela espécie, e realmente a gente ter essa percepção, né? Deixar o nosso olhar mais atento ao que a gente pode todos os dias fazer um pouquinho melhor para que a longo prazo a gente tenha grandes resultados. Muito bom. Muito obrigada, Fran, pela tua presença, obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente no estúdio hoje gravando, eu adorei te conhecer, né, e a gente conversar um pouquinho mais. Obrigada, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até o próximo Pode Estar. Beijo grande.
shine bright like a diamond.